Azusa começa a queimar. Toca os filhos, toca os pais. Faz de novo, faz muito mais. Fogo que liberta, restaura e faz. Desce com poder, não nos deixes em paz. Aviva e enche, aviva e enche. Renova de novo, vem tocar seu povo. Aviva e enche, quero me derramar de novo. Velhos e crianças com olhos fechados, vendo visões, falando em vários idiomas. Era o céu dizendo: aqui é meu lugar. E ninguém queria mais parar de orar. Não é por aplauso, não é emoção, é por tua glória e rendição. Faz Azusa renascer em mim. Espírito, sopra até o fim. Sopra, Espírito, vem nos incendiar. Vem Azusa, começa a queimar. Toca os filhos, toca os pais. Faz de novo, faz muito mais. Fogo que liberta, restaura, refaz. Desce com poder, não nos deixes em paz. Aviva e enche, aviva e vem. Renova de novo, vem tocar seu povo. Aviva e enche, quero me derramar de novo. Era só um galpão, poeira e madeira, mas o céu desceu naquela noite inteira. Entre gemidos, gritos e canção, o fogo invadiu cada coração. Sem microfone, sem multidão, só sede e fome por mais da unção. Ali o quebrantado era exaltado e o vento soprava de todos os lados. Não tinha ensaio, não tinha show, só quem chorava diante do Senhor. O chão rachado virou santuário e anjos dançavam no mesmo horário. Sopra, Espírito, vem nos incendiar. Como em Azusa, como exerção guiar. Toca os filhos, toca os pais. Faz de novo, faz muito mais. Fogo que liberta, restaura e faz. Desce com poder, não nos deixes em paz. Aviva e enche, aviva e enche. Renova de novo, vem tocar seu povo. Aviva e enche, quero me derramar de novo. Velhos e crianças com olhos fechados, vendo visões, falando em vários idiomas. Era o céu dizendo: aqui é meu lugar. E ninguém queria mais parar de orar. Não é por aplauso, não é emoção, é por tua glória e rendição. Faz Azusa renascer em mim. Espírito, sopra até o fim. Sopra, Espírito, vem nos incendiar. Como em Azusa, começa a queimar. Glória a Deus, é nessa fé, sopra Espírito. É maravilhoso, Deus é tão bom, tão grandioso, em nome de Jesus. Mas cheguemos nessa segunda-feira, mais uma segunda-feira, com muita alegria no coração, que é um momento muito especial, estamos juntos, né? E quero convidar todos que já estão chegando a compartilhar com seus amigos, seus familiares,
Hoje nós temos uma palavra, né, que vem no coração do Senhor. Se todas elas, né, a palavra que está escrita na Bíblia, são todas inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. E como este louvor, né, que nós estávamos louvando, cantando, sopra Espírito. Assim como foi, né, naquele dia de Pentecoste lá em Azusa, que seja de novo, que o Senhor venha nos reavivar, que o Senhor venha nos fortalecer em nome de Jesus. Uma boa noite. Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou a pastora Luciana, falo aqui de Santa Cruz do Sul. E a gente sempre está fazendo uma live toda segunda-feira, aonde a gente lê uma palavra, um salmo, aonde a gente conversa um pouquinho, fala sobre Jesus. E junto com a gente sempre está, né, essas guerreiras de Cristo, as nossas irmãs queridas, a Margaret Cassiane, que Jesus abençoe grandemente a sua vida. Também a obreira Fernanda, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Ela que está sempre junto ali, compartilhando. Ela que está sempre, né, todas as irmãs orando, né. Agradeço pela minha vida, pelo nosso Ministério Família da Fé. E também, né, quero mandar um abraço para vamos ver quem mais está com a gente aqui, a Ana Paula, que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus. Eu vi que também a nossa querida irmã Marli, que Jesus abençoe grandemente a sua vida, nossa irmã Marli, também todos os seus familiares, em nome de Jesus. Também o pastor Gelson que está assistindo, que Deus abençoe grandemente a sua vida, pastor Gelson, pastora Lourdes, em nome de Jesus. A sede é essa, querido, como este louvor que a gente ouviu no início, né, que fala assim, sopra Espírito, vem incendiar como aquele dia, né, aquele dia em Azusa. Toca nos pais, toca nos filhos, né, e é maravilhoso que a gente venha, né, queimar o nosso coração por Deus, queimar o nosso coração cada dia mais pela presença do Espírito Santo. Porque é Ele, queridos, é Deus, é o Espírito do Senhor que tem cada dia nos direcionado a sermos filhos melhores, a ser humanos melhor, a ser homens e mulheres melhor. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos fortalece cada dia, que nos conduz a fazer o que é certo, nos conduz a prevalecer, por mais que muitas das vezes vem coisa para nos destabilizar, mas Ele nos dá a sensibilidade, né, de ouvir a Deus e também, querido, de ter um ouvido obediente ao Senhor. Ele que nos dá discernimento das causas e consequência da desobediência em nossa vida. Hoje nós vamos ler um salmo e vai falar um pouquinho sobre isso. O salmista vai falar sobre isso, sobre a obediência. E neste momento, queridos, eu quero mandar um abraço. Vamos ver quem mais está com a gente aqui. Gente, é tão maravilhoso. Eu amei este louvor. Eu já tinha ouvido. Aí a minha irmã Fernanda louvou ele. Neste sábado a gente teve uma reunião, um culto lá no interior de Rio Pardo. E ela cantou este louvor, Sopra Espírito. E eu estava assistindo, né, o clipe deste louvor, que fala sobre o galpão de Azusa. E tem outros louvor também, que é da Gabriela Rocha. E ele é muito forte, porque ele nos impulsiona a cada dia, né, a buscar mais e mais. E cuidar, principalmente, do nosso relacionamento com o nosso querido Espírito Santo. Vamos ver quem está com a gente aqui. Ah, nossa querida Deise. Deise, um abraço para Deise. Ela bota aqui, paz do Senhor. Paz, querida, que Jesus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus. Também a Silvana Rodrigues. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, minha irmã. Vamos ver quem mais que está com a gente aqui. Essas mulheres guerreiras. A nossa querida irmã Maria Ledi Dias. Ela colocou aleluia, glória a Deus. É isso aí, querido.
Também a minha querida irmã, a Marli Rodrigues. Quero mandar um abraço, né, para minha irmã querida, a Marli Rodrigues, também para o meu irmão, o Jair. Esse casal maravilhoso, abençoado do Senhor Jesus. Aqui também a Tati Soares, ela colocou boa noite. Boa noite, Tati. Saudades de você, da sua família. Um abração para nossa querida irmã Tati. Em nome de Jesus, para o Jonathan, também para a Sofia e o Davi. Quem mais que está com a gente aqui? E eu quero, como sempre, né, queridos, eu peço para vocês compartilhar. Por quê? Marque seus amigos, seus familiares no grupo da família, porque é um momento muito especial. É um momento que você está evangelizando, é um momento que você está, né, impulsionando a palavra de Deus para que mais e mais pessoas, né, venham assistir mais tarde em nome de Jesus. E Deus, ele é tão bom, tão maravilhoso. Agindo ele, quem impedirá? Ele age na nossa vida todos os dias. E nós venhamos, cada dia, queridos, queimar no nosso coração o desejo de agradar a Deus, o desejo de fazer o que é certo, o desejo de ser um homem e mulher de Deus compromissado com aquilo que é honesto, com aquilo que é certo, com aquilo que Ele tem para cada um de nós e através de nós para com outras pessoas. Eu sei que às vezes não é fácil devido, né, às demandas do dia a dia, mas nós temos nosso Espírito Santo para nos ajudar, para nos fortalecer, para nos renovar, e Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado de mim, e Ele tem visto, Ele conhece, Ele nos conhece bem mais do que nós mesmos. A palavra de Deus diz que Ele, o Espírito Santo, Ele intercede por mim e por você, com gemidos inexprimíveis. Ele esquadrilha o nosso coração, e Ele olha o nosso coração e vê, Ele sabe os nossos pontos fracos, Ele sabe aquilo que é real dentro de nós, aquilo que é malicioso. Ele conhece o estado da nossa alma, Ele conhece cada um de nós. Então que nós venhamos conversar sempre com Ele, venhamos conversar e colocar diante dEle aquilo que Ele já sabe, mas é necessário nós conversarmos com Deus, com o Espírito Santo, sobre nossas fraquezas, sobre aquilo que nós gostaríamos e não temos conseguido, né? Conseguido fazer, né? Que Ele já nos pediu para fazer. Porque o tempo, queridos, o tempo passa. O tempo passa. Eu sempre falo, às vezes, com meus colegas de trabalho, que às vezes a gente começa segunda-feira. Quando vê, gente, já é quinta, amanhã já é sexta. Os dias estão passando muito rápido. Tem muitas coisas que o Senhor já falou ao seu coração e lhe chamou para fazer há muito tempo e você tem deixado para amanhã. Não deixe para amanhã, porque você poderia já estar colhendo frutos e abençoando outras vidas através, né, daquilo que o Senhor chamou você para fazer, amém? Vamos ver o que as nossas queridas irmãs colocaram aqui, em nome de Jesus. Gente, eu tô com uma tosse, mas em nome de Jesus a tosse tá repreendido. Vamos ver quem está com a gente mais. Aqui a obreira Fernanda colocou: é muito lindo este louvor, mostra a busca pelo Espírito Santo. É verdade, verdade. A Marli colocou aqui: paz. Aliás, ela colocou: peço oração pela minha filha Selena Alves Rodrigues, Joaquim e família. Vou estar, né, no final orando, e pode ter certeza que agora, neste momento, o Senhor já está alcançando ela, em nome de Jesus. E aquilo que ela precisa, pode ter certeza que Deus, Ele pode suprir. E Ele vai, em nome de Jesus. Aqui a nossa irmã Síria Simon, ela coloca: boa noite.
Ela coloca aqui boa noite. Boa noite, minha irmã. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. A nossa irmã Síria, ela é lá de Venâncio Aires. Teve, né, a nossa reunião de mulheres lá em Venâncio Aires, mas desta vez eu não consegui estar junto com as nossas irmãs lá. Mas eu assisti um pouquinho porque foi ao vivo, né, a reunião. Foi uma bênção. Também a pastora Ângela, as irmãs que foram daqui comentaram que foi uma bênção. Glória a Deus, é só alegria. E não vai ser diferente. Dia 9 de agosto, no Ministério Família da Fé do Faxinal, nós vamos estar ali fazendo um encontro de mulheres e vai ser poderoso, vai ser tremendo. Em nome de Jesus, eu creio. O último que tivemos também foi uma bênção, aonde o Senhor me deu o tema dessas reuniões, lamparinas acesas das mulheres, né, das prudentes e das nércias, aonde o Senhor chama-nos para que nós venhamos cuidar do nosso relacionamento com Ele, para que nós venhamos não sermos, né, mulheres loucas, nércias como falam, que não cuidavam do seu relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, e no momento, né, que era para ela estar cheio da presença, cheio do azeite, lhe faltou. E aonde elas pediram, né, se as 5 prudentes poderiam dar para elas, e elas disseram não, porque pode nos faltar. Então, querido, ainda há tempo de nós, cada dia mais, buscarmos sermos mulheres prudentes, mulheres que cuidam do seu relacionamento com Deus, com o Espírito Santo e de tudo aquilo que o Senhor chamou para que elas venham, né, cuidar, cumprir, que é ser, né, uma boa filha, uma boa esposa, ser uma mulher, né, que vai fazer a diferença nessa sociedade, uma mulher cheia da presença de Deus, né, uma mulher, assim como a gente tem o testemunho de muitas mulheres na palavra de Deus, né, assim como Esther, assim como Débora, assim como Ana, assim como Abigail, né, Dorca, essas mulheres que eram mulheres assim como eu e você, mas elas tinham um propósito e elas fizeram uma diferença de maneira que ficou registrado na palavra de Deus os seus feitos. Que nós venhamos ser assim também, que nós venhamos vir deixar um legado da mulher que fez a diferença, seja na vida, né, de uma pessoa ou de outra, mas que nós venhamos ser mulheres prudentes. Amém? Então, queridos, quero convidar vocês, quem quiser ler junto, né, para nós lermos o Salmo 95. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. O Salmo 95 fala assim, olha só, o salmista. O salmista convida a louvar e celebrar ao Senhor. Olha só que forte e lindo é este salmo. Ele diz assim, olha só. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, a rocha da nossa salvação. Apresentamo-nos antes a sua face com louvores e celebramos-no com salmos, porque o Senhor, Deus grande e Rei grande acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, pois ele o fez, e as suas mãos formaram uma terra seca. Ó, vinde, adoramos e prostramos-nos, ajoelhamos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto, e ovelha das suas mãos. Se hoje,
olha só, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureça o coração, como em Meriba, e como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram me provar e viram a minha obra. Provaram-me e viram a minha obra. Olha só, 40 anos estive desgostoso com esta geração. E disse, é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Até aqui está bom. Olha só, o salmista convidando, né? Ele fala da grandiosidade de Deus. E nós sabemos da grandiosidade do Senhor. Muitas das vezes, queridos, passamos por problemas e as pessoas têm o costume de falar, diz, só Deus, não tem jeito, só Deus, como se Deus fosse, né, Ele é o único que pode nos mudar, nos transformar, e Ele tem todo o poder para resolver qualquer tipo de problema, porque Ele é Deus. Mas nós às vezes pecamos, achamos que o nosso problema, ou seja, qualquer coisa que podemos vir enfrentar ou estamos enfrentando, seja muitas das vezes grandioso para que Deus não possa, né, mudar ou transformar. Deus, ele é maior de qualquer tipo de problema. A gente tem que ter essa consciência. Você pode estar passando, desculpa, por qualquer tipo de luta, mas maior é Deus. Foi Ele. A palavra do Senhor diz que Ele criou os mares e a terra seca. A palavra fala ali em Gênesis. Ele nos criou com as suas próprias mãos. Ele nos fez imagem e semelhança. Ele é aquele que deu o seu único filho, né, por mim e por você. Jesus é aquele que se fez, né, de Deus, filho de Deus, ele se fez homem para que eu e você viéssemos, né, ter o que temos hoje. O privilégio, né, a bênção de ser chamado filhos de Deus. A bênção de termos, né, o Espírito do Senhor em nossas vidas. A bênção de sermos favorecidos de Deus. A bênção de sermos aquele que Deus diz, cairão 1000 à direita e 10.000 à tua esquerda e você não será atingido. A bênção de sermos aquele que Deus diz, eis que lhe dou autoridade em meu nome, para que, né, expulsai toda ação do mal. Olha o quanto nós somos, né, privilegiados. O quanto nós somos privilegiados. E ali, queridos, nós temos, olha só a grandiosidade desse Deus e o feito que foi feito por nós, através de Jesus na cruz, que diz, eis que ele levou sobre si. Pelas suas pisaduras fomos curados, sarados, pelo seu sangue fomos remidos, fomos perdoados antes mesmo de nós pedirmos perdão. Olha o quanto grandioso foi o feito e é o feito do Senhor sobre nossas vidas. E isso, queridos, nós temos que nos alegrarmos, como diz o salmista. Nós temos que nos alegrarmos na presença do Senhor todo o tempo. Todo o tempo. Porque quando nós trazemos essa alegria, isso nos leva, né, a glorificar a Deus, deixar o Espírito do Senhor a resplandecer através da nossa vida e principalmente isso nos forja de ter uma mentalidade, uma fé fraca, isso nos forja de termos, né,
uma mentalidade de nos acharmos, né, fracos. Quando nós glorificamos ao Senhor, temos essa consciência da sua grandiosidade e fizemos aquilo que, como o salmista fala aqui, né, louvai ao Senhor. E ali ele diz, né, também ali, não endureçais o coração. Ali ele diz que quando ouvirmos a voz do Senhor, não sejamos tardios a obedecer. Quantas vezes Deus falou com você e falou comigo? Eu posso falar por mim. E a gente sabia que era Deus. Porque a gente sabe quando é o Senhor, o Espírito do Senhor. E a gente endureceu o coração. A gente deixou para amanhã o que Ele pediu para nós fazermos hoje. Ou muitas das vezes, quantas vezes Ele falou, nos motivou, ou nos deu uma bênção, ou já falou através, seja de uma profecia, da palavra, algo para nós. E muitas das vezes a gente não endureceu o coração, a gente recebeu. Mas na caminhada nós deixamos a nossa fé ficar fragilizada de maneira que não sentimos no seguro de irmos em frente, rompermos e tomarmos posse. Quantas vezes, queridos, ali no Salmo onde nós lemos, ali o salmista diz, não sejamos como aquele povo do deserto que viu as maravilhas do Senhor, mesmo eles vendo, né, caminhando, posso dizer, caminhando com Deus dia a dia, vendo Deus provendo sobre a vida deles, mesmo assim, eles pecavam, eles entristeciam o Espírito Santo, eles, né, davam muito trabalho para Moisés. A gente dá trabalho para o Espírito Santo, né? A gente dá, inconscientemente, a gente dá trabalho para ele. Às vezes. Quantas vezes ele falou tantas coisas para nós, Deus, e a gente muitas das vezes deu ouvido ao nosso coração, né? A palavra de Deus diz que o coração da gente ele é enganoso. Nós temos que cuidar muito das nossas emoções. A gente às vezes tem que obedecer a Deus e não dar ouvido ao nosso coração, né? Porque o nosso coração muitas das vezes ele nos intimida. Ele nos engana. E é tão forte quando o salmista diz aqui, que aquele povo, aqui diz, ó, que aquele povo, ele era um povo de coração duro. Um coração duro, queridos, que tinha dificuldade, né, eu acredito, de deixar entrar. Um coração duro é aquele que tem dificuldade de deixar entrar, de deixar ser tocado, de deixar ser aquebrantado. A palavra de Deus diz, né? Jesus diz que eis que bate a porta. Se eu abrir, ele vai entrar e cear comigo. Ele vai entrar. E assim também o Senhor, ele fala conosco, ele bate no seu coração. Você precisa deixar Deus entrar, né, o Espírito do Senhor entrar no seu coração, fazer morada. Mas muitas das vezes as pessoas, nós, o ser humano, somos desobedientes, porque nós queremos ter o controle das coisas. E quando nós, pode ter certeza, deixamos o Senhor entrar no nosso coração, é Ele que vai ter o controle, é Ele que vai nos direcionar. É Ele que vai nos mudar e é maravilhoso. Só que as pessoas, muitas das vezes, elas não querem, muitos são orgulhosos, não querem deixar, né, o Senhor ter o controle de sua vida. Tem dificuldade de confiar em Deus. E muitas das vezes, queridos, é porque elas olharam para a direita e para a esquerda, não olharam para o Senhor. E pegam exemplos, muitas das vezes, errados. Olham muitas das vezes para o homem, para a mulher, olham muitas das vezes por maus exemplos, né? Que pessoas que às vezes não dão um bom testemunho do Senhor, não dão um bom testemunho, né, da palavra do Senhor.
E às vezes pessoas olham, né, e vejam os erros e dizem assim, não, eu não quero isso pra mim, eu não vou me sujeitar a isso. E elas endurecem o coração. Ou por muitas das vezes, por falta de sabedoria, né, por falta de sensibilidade, até mesmo de oração, principalmente, né, ou de ler a palavra, elas confiaram no homem e foram machucados. E às vezes homens e mulheres que representam a Deus. E pessoas foram machucadas e devido a isso, elas têm dificuldade de abrir o coração de novo para Deus. Mas eu quero dizer para você, busque a Deus e o Espírito Santo. Ele é aquele que cura a sua alma, é aquele que cura o seu coração, é aquele que te dá discernimento do que é dele e do que não é, do que é espiritual, do que é carnal. Ele vai cuidar de você. Aqui diz o salmista, aqui ó, porque ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelha da sua mão. Se nós tivermos essa confiança de entregarmos o nosso coração a Deus, Ele com certeza não vai deixar e permitir que você caia no engano. Ele não vai permitir que nada desse mundo venha, né, tomar o lugar dele na sua vida, tomar o lugar dele no seu coração. Se você deu a ele, ele vai cuidar. O Senhor, ele cuida dos seus. Ele é o bom pastor que cuida das suas ovelhas. Ele cuida de mim e cuida de você. E essa certeza e essa convicção tem que nos alegrar. Temos que cantar. Temos que, como hoje eu estava lembrando, eu estava escutando este louvor que eu coloquei no início da live, que fala só para espírito, vem reavivar de novo. E eu estava me lembrando porque eu gostei da melodia deste louvor. E aí eu estava lembrando que as mulheres da Bíblia, quando elas louvavam o Senhor, elas dançavam para o Senhor. Davi também, quando ele estava alegre na presença do Senhor, ele dançava. Então eu estava ouvindo este louvor e eu estava alegre, me alegrando, né, no Senhor. E isso, queridos, quando nós temos essa alegria, que o nosso coração transborda, que nós, né, deixamos sobressair essa alegria do Senhor, do Espírito no nosso coração, é maravilhoso. Isso, ainda que você possa vir estar passando por problema, a alegria é bem mais. Como diz a palavra, a alegria do Senhor é a nossa força, né? Então que fique, né, esta palavra, este salmo, que você venha ler depois de novo e seja obediente a Deus. Não tarde a fazer o que Deus lhe chamou para fazer. Não tarde a mudar aquilo que Deus já falou com você, que é você que tem que fazer. Tem coisa que o Espírito do Senhor, Deus, ele nos ajuda. Mas tem coisa que eu que tenho que cuidar, eu tenho que mudar a minha postura, as minhas palavras, eu tenho que me posicionar, eu tenho que me esforçar. Aí você, como eu falei antes, às vezes não é fácil, mas nós, queridos, nós podemos. Quando nós determinarmos algo, porque Deus diz que com Ele nós somos mais que vencedor, você vai se surpreender o quanto você é forte. Você vai se surpreender o quanto você tem uma capacidade que você desconhecia. Mas quando você buscou, entregou o seu coração para Deus, Ele com certeza lhe deu ou vai lhe dar, né, sabedoria e inteligência para você, né, romper, para você cada dia crescer como filho, como filha, crescer como homem ou mulher de Deus, cheio, né, poder, autoridade, determinação e alegria. Amém? Nós já vamos orar daqui um pouquinho. Deixa eu dar uma olhada em quem está conosco. Em nome de Jesus.
Tão forte essa palavra, olha só. Não vamos endurecer o coração. Vamos obedecer a Deus quando Ele falar conosco. Amém? Quero mandar um abraço para a nossa querida Dayana Delgado. Ela diz, eu tomo posse da minha promessa. Que bênção. Deus abençoe sua vida. Também a Rose, ela colocou aqui, glória a Deus. Nosso irmão Elonir. Desculpa. Ele coloca aqui, boa noite. Abençoados por Deus. Glória a Jesus, meu irmão. Deixa eu ver quem mais está com a gente aqui. A Selena Alves Rodrigues. Um abração para Selena. Ela coloca aqui, oi, oração para mim e para o meu filho. Meu casamento acabou e não está fácil. Eu quero dizer para você, Selena, que ainda que muitas das vezes a gente não consegue enxergar solução para os nossos problemas, ainda que muitas das vezes a gente diz que acabou, eu quero dizer para você pode ter, né, acabado, mas para Deus não. Para você, muitas das vezes você não tem visto saída, mas eu quero dizer, para Deus, Deus tem uma visão ampla e Ele sabe do amanhã. Então, dê o seu coração para Jesus e Ele vai cuidar de maneira muito especial. Porque quando nós entregamos de todo o nosso coração a nossa vida, eu acredito que você já é, né, mulher de Deus. Deus, Ele cuida para que o nosso coração não fique triste, não fique magoado, não fique doente. Ele é aquele que cura a nossa alma. É aquele que aonde nós não vemos saída, Ele abre portas. Deus, Ele pode todas as coisas. Em nome de Jesus, eu creio. E Ele não mudou. Pode ter certeza que quando acaba algo aos nossos olhos, Deus está pronto para iniciar algo novo na nossa vida e bem maior. Ele é um Deus que ressuscita, Ele é um Deus que restitui, Ele é um Deus que renova e Ele é um Deus que cria. Aonde não tem uma existência, passa a existir. Por quê? Porque Ele é Deus. Aonde não havia água, passou a existir. Deus é aquele que provê, né, para os cuidados de seus filhos. Então confia em Deus, em nome de Jesus, que você vai ver. Deus tem muitas bênçãos para você, Selena. Em nome de Jesus. Aqui a Dayana coloca assim, glória a Deus, maior é o Deus que eu sirvo. Que qualquer gigante que venha entrar no meu caminho. Aleluia. Essa é a fé, a Dayana. Vamos ver quem mais está com a gente. A pastora Lourdes. Deus abençoe grandemente a pastora, em nome de Jesus. A Dayana que colocou, ó, Senhor, entra no meu coração duro. Pode ter certeza. Duro do meu nariz, em nome de Jesus. Deus é maravilhoso, Ele pode ter certeza que Ele vai entrar em todos os nossos corações, em todos os corações e transformar. Aqui também a nossa irmã Hilda, ela fala, a paz, pastora, querida, senti sua falta sábado. É como eu comentei antes, eu também senti falta, gostaria de estar, né, junto com as irmãs lá em Venâncio, mas não deu. Mas a pastora Ângela, ela foi juntamente com a irmã, com as obreiras de Veracruz. Mas eu quero falar, né, para nossa irmã Hilda, que nós podemos matar essa saudade. Agora, dia 9 de agosto,
Quero convidar todas as irmãs a estar conosco. Já coloquem em oração esse dia, porque eu creio que, olha, Deus vai se fazer presente. Ele já está conosco, mas a presença dele vai ser notória nesse dia, nessa tarde, nessa noite, nessa reunião de mulheres, em nome de Jesus. A Marli colocou aqui, amém, eu creio. Essa é a fé, minha irmã Marli. Amém? Glória a Deus. Então vamos orar em nome de Jesus. Glória a Deus. Todas as pessoas colocaram suas petições ou vão colocar mais tarde, pode ter certeza, em nome de Jesus, que Deus, ele pode e ele vai tocar, né, aos corações, principalmente nos dar discernimento daquilo que é dele e daquilo que não é. Aquilo que é do Espírito de Deus e aquilo que é carnal. E ele vai, como ele já tem falado conosco, e que nós venhamos, né, ter a sensibilidade e não termos um coração duro. Vamos entregar e deixar ele transformar os nossos corações. Porque Deus tem o melhor para mim e para você, amém? Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado por este momento, Senhor, que o Senhor está conosco. Eu peço, meu Deus, que o Senhor venha abençoar, Pai, cada pessoa que está assistindo. Tu és um Deus, Pai, tão grande. Precisamos tanto, Deus, da tua ajuda. Precisamos tanto, Senhor, da tua sabedoria, Senhor, da sua sabedoria. Precisamos tanto, Senhor. Por isso, neste momento, pedimos a Ti. Toca no nosso coração. Toca na nossa mente. Renova a nossa mente, Pai. A Tua palavra diz: renovai-vos a nossa mente, que nós venhamos ter a mente de Cristo. Renova, Senhor Jesus, as forças de cada um dos Teus filhos. Renova, Senhor Jesus, a força desta pessoa que se encontra cansada, sobrecarregada, que não veja uma saída. Está repreendido em nome de Jesus, Pai, toda cegueira espiritual, Deus. Ó Deus, que nós venhamos, Pai, olhar para cima e ver, Pai, as bênçãos que o Senhor tem nos dado, as coisas boas que temos na nossa vida. Não que sejamos, Pai, filhos ingratos, que muitas das vezes olhamos para aquilo, uma coisa que não temos, e esquecemos de ser gratos, Senhor, pelas 10 que já, Senhor, fomos abençoados. Que nós, Pai, não sejamos como aquele povo, como o salmista fala, lá, Pai, o povo do deserto, que pereceu 40 anos por causa da ingratidão, Pai. Sim, eles estavam recebendo de Ti, Deus. Eles tinham muitas bênçãos, Senhor. E eles, Pai, murmuravam, entristeciam a Ti. Não viam, Pai, as coisas boas. Mas, Pai, eu te peço que neste momento, que haja uma transformação no nosso meio. Se há alguém, Pai, que está passando por este momento, que o Senhor venha tocar, Senhor. Traga paz de espírito, Senhor. Cura, Pai, as feridas da alma. Toca, Senhor Jesus, principalmente no coração, Pai, desta pessoa que está doendo. É uma dor, Pai, que a gente sabe, a dor da alma, é só o Senhor que pode curar. Não existe remédio que anestesie, não existe remédio que cure, mas só, Senhor, o óleo, o bálsamo que vem de Ti, Senhor. Por isso, se alguém aqui agora está se sentindo, Senhor, neste momento, triste, cansado, sobrecarregado, com a alma ferida, o coração duro, Senhor, devido, Pai, de tanto se machucar, eu peço neste momento, Espírito Santo, e eu tenho certeza que cada um, Senhor Jesus, que está nesse estado, que está assistindo ou vai assistir mais tarde, vai ser tocado por Ti agora. Que haja renovo, que haja cura, que haja libertação, que haja transformação, que haja uma renovação, que haja, Senhor Jesus, milagre. É o que eu te peço e desde já eu te agradeço, porque eu tenho certeza, como essa palavra diz, nós somos, Pai, Teus filhos, nós somos, Pai, Tuas ovelhas, e o Senhor conduz, Pai, nos conduz aos bons pastos.
e pastos verdejantes, Senhor, é aonde, Pai, somos saciados, somos nutridos, somos cuidados, temos fartura. E a fartura, Pai, é de todas as áreas. Por isso, Pai, se alguém está passando por alguma escassez na sua vida, que o Senhor, neste momento, venha conduzir ela a verdes pastos, Senhor, a águas tranquilas. Dê tranquilidade, sacia essa pessoa, Pai, que está ansiosa, que está, Senhor Jesus, neste momento, sem saber o que fazer. Tu és um Deus tão grande, o Senhor não mudou. Reaviva, Pai, aquilo que está, Pai, ó Deus, apagado, morto, morno. Reaviva, Senhor. Ajuda, Espírito Santo, essa pessoa a se quebrantar, se entregar para o Senhor. Repreende todos os dardos do maligno, toda mentira, toda reserva, Senhor. Essa pessoa ela não consegue, Pai, se entregar. Ela já, Senhor Jesus, ouviu a Tua voz, mas ainda, Senhor, ela se reserva, Senhor, não deixando o Senhor tomar conta daquilo que é necessário na vida dela. Mas neste momento, desperta aqueles que dormem, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que nós venhamos, querido, despertar. Que nós venhamos, em nome de Jesus, que nós venhamos neste momento nos alegrarmos, como diz o salmista, em nome de Jesus. Deus, ele é tão bom e tão maravilhoso, e agindo ele, quem impedirá? E ele está pronto para agir na minha vida e na sua vida. Então, que nós venhamos, em nome de Jesus, sermos felizes. E eu quero convidar vocês, antes de nós encerrarmos essa live, você que recebeu do Senhor, digite amém em nome de Jesus. Digite aí, o meu coração é de Deus. E também quero convidar você a marcar, né, os seus amigos e a compartilhar. E ficamos, né, compromisso marcado para próxima segunda-feira nós estarmos juntos em nome de Jesus. Glória a Deus. Uma boa noite a todos, uma boa noite. A nossa irmã colocou ali amém, boa noite. Glória a Deus. Fechados, vendo visões, falando em vários idiomas. Era o céu dizendo aqui é meu lugar, e ninguém queria mais parar de orar. Não é por